Glória a Deus, boa noite. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para passar uma mensagem da palavra de Deus. E eu venho numa sequência. Eu preguei os 9 frutos do Espírito. Eu preguei Jesus, o que faria numa tentação. Nisso, eu preguei sobre ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo e ele fazia a vontade e era guiado por Deus. E hoje nós vamos dar continuidade a isso e eu vou estar explanando para vocês como vai ser isso. Antes, vamos ler a palavra. Você que está com a sua Bíblia na mão, o livro de Êxodo, a partir do capítulo 6, no verso 28. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz: Yahvé confirma a Moisés a sua missão. Em outras versões, o Senhor confirma a Moisés a sua missão. E diz assim: aconteceu que o dia que Yahvé falou a Moisés na terra do Egito, que Yahvé se dirigiu a Moisés dizendo a ele: eu sou Yahvé. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo que eu tenho falado a ti. E Moisés disse outra vez a Yahvé: tenho dificuldade para me expressar. Como, pois, me ouvirá Faraó? Mas disse Yahvé a Moisés: veja que eu te constituí como Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falas tudo o que eu te ordenar, e teu irmão Arão o transmitirá a Faraó, para que ele deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Mas eu farei endurecer o coração de Faraó, e multiplicarei os meus sinais e os meus prodígios na terra do Egito, mas não vos ouvirá Faraó. Então eu porei minha mão no Egito e tirarei da terra do Egito com grande juízo os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel. Então saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender a minha mão contra os egípcios para tirar dentre eles os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Yahvé os ordenou. Assim o fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então disse Yahvé a Moisés e Arão: se o Faraó vos disser, mostrai-me um sinal, tu dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e esta se transformará numa serpente enorme. E vieram Moisés e Arão diante de Faraó, e tal como Yahvé os ordenara, assim fizeram. Arão lançou a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus nobres, e a vara se transformou numa enorme serpente. Então chamou Faraó os magos e feiticeiros. Os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo, com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, dizendo de Faraó, e estas se transformaram em serpentes enormes. Mas a vara de Arão tragou as varas dele, e o coração de Faraó se endureceu e não permitiu ir, tal como dissera Yahvé. Amém? Deus, está aí a tua palavra. Que meu povo, Senhor, nosso povo, venha alcançar aquilo que tu me deste. Que eu consiga, meu Pai, transmitir a tua palavra dentro do que tu queres que eu fale. Que eu venha me esconder atrás da presença do teu Espírito, Senhor, para que possa divulgar a tua palavra sem acréscimo, Senhor, e sim dentro daquilo que tu queres que seja dito. Amém? Por que eu li essa passagem aqui? Essa história, se tu pegar desde o livro de Gênesis, quando quando José já estava no final da sua vida, morrendo, estava no Egito, José era governador do Egito, como todos sabiam. E o povo nosso de Israel trabalhava lá. E de lá para cá aconteceram várias coisas que o nosso povo ficou escravizado. Devido ao crescimento de Deus querer multiplicar na terra, o que aconteceu? O povo israelita cresceu muito, comparado ao povo do Egito. Então eles escravizaram o nosso povo, né? Escravizaram os israelitas e botaram ele lá como escravo. E chegou o momento de Deus tirar o povo dele da escravidão. E dentro dessa tiragem de Deus, quando Deus deu a sua ordenança a Moisés, deu ensinamento, deu capacidade e mandou que ele usasse Arão como seu profeta, aconteceram coisas que nós vamos aprender hoje muito interessantes.
que são as 10 pragas do Egito. Ah, pastor, o que tem a ver com os 9 frutos, com Jesus na tentação? O que tem a ver? Vou explicar o que tem a ver. Eu falei que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Expliquei nas minhas pregações passadas que não é um golinho, não é um pouquinho, é cheio, é pleno. Você está com o Espírito Santo transbordando. Dei exemplos, inclusive, que nós temos do nosso quartinho dentro de nós, onde temos nossos segredos, alguns têm pecados, alguns têm distúrbios, e temos várias coisas que nós guardamos e que temos que limpar aquilo também, deixar que o Espírito Santo limpe para que nós possamos ficar plenos do Espírito Santo. Amém? E Jesus fez o quê? Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Aí, quem ia querer ser guiado pelo Espírito ao deserto? Você cheio do Espírito Santo, você cheio de luz, você cheio de visão, com os frutos do Espírito, você lotado. É o nosso Deus que nós estamos falando. Aí para o deserto, para depois ser levado ao monte, para ser tentado por Satanás. Mas ali nós vemos como uma pessoa é obediente ao que Deus quer que você faça. E é isso que nós vamos ver hoje. Esse povo, quando foi liberto, esse povo aqui, se Faraó tivesse ouvido a voz de Deus antes, não teria passado por tantas provações. Se o povo tivesse crido, porque no decorrer desses textos aqui, que eles são muito longos, você vai pegar o capítulo 8, 9, 10, para você chegar às 10 pragas do Egito, você vai ver que o povo questionou Moisés e Arão várias vezes. Porque Faraó, conforme os problemas foram acontecendo, multiplicou o trabalho, eles tiveram que produzir mais tijolos, foi uma coisa terrível. Mas o nome do Senhor foi honrado. O nome de Deus foi glorificado. E nós vamos ver isso agora. Tá? Vamos entrar agora na mensagem, vamos começar a entender o que as pragas do Egito podem trazer para nós como ensinamento hoje. Eu fiz a anotação do seguinte: as 10 pragas do Egito foram um evento terrível, mas maravilhoso também. Deus mostrou seu poder e humilhou o Faraó e todos os seus deuses, com letra minúscula, falsos. Mas as pragas do Egito não serviram apenas de lição para os egípcios. Há muitas coisas importantes que nós também podemos aprender. Nós vamos aprender isso hoje. A primeira coisa que nós temos que aprender é o seguinte: a primeira praga foi o rio Nilo ser transformado em sangue. O Nilo era a vida do Egito. Não havia outra fonte de água para beber e irrigar a terra. Imagina você só ter esse copo de água. Eu me aproveito desses exemplos para mim beber um pouquinho d'água, porque eu bebo muita água. Você não ter recurso. Era fonte de água, né, para você satisfazer sua sede. Era fonte de alimentação, que eles pescavam daquele rio, se alimentavam, irrigavam suas plantações, né? O Egito tinha muita plantação de cebolas, tal. E você de repente olhar para aquele copo ali, aquilo que mata a minha sede virou sangue. Cheirava mal, tinha um odor, que o sangue tem um cheiro ruim. Você imagina como ficou aquele povo. Ah, pastor, sim, deve ter sido uma coisa muito desagradável, e eu creio que foi. O que isso tem para nós, para o nosso aprendizado? Deus mostrou que Ele é a verdadeira e toda fonte de vida. Eita! Deus mostrou que não adianta você ser dependente dos recursos naturais se você não for dependente de Deus. A fonte da vida é Deus. Ele é o produtor de tudo que você tem. Todo o sustento que você tem, tudo aquilo que você tem para si, é Deus que te dá. E esse povo egípcio não entendia isso. Que todos dependiam da água do rio para viver. Quando Deus transformou a água do rio em sangue, foi um golpe fatal na vida dos egípcios. Como eu expliquei anteriormente. Imagina a sua dependência. E você vê a sua dependência ser tão limitada. Porque o Nilo ali é uma coisa tão simples, né? Complexa, mas a gente quando entra assim no coração para entender o poder desse Deus que nós servimos, Deus mediu
todas as águas da terra na palma da mão. Que Deus é esse? Como falar de um Deus desse? Eu confesso aos irmãos que eu não tenho como mensurar a magnitude e o tamanho desse Deus. Dá vontade o tempo inteiro de ficar falando Kadosh, 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 santo, santo, santo é o Senhor. Só. Já era o suficiente. Porque nada que façamos vai trazer salvação para a gente. Nossa salvação vem pela graça, pela misericórdia de Deus. Imagina, a maior parte do planeta Terra é possuída por água. Os pontos de terra são minoria. E Deus mediu com a palma da mão. Eu nem vou me estender muito no Oceano Atlântico, no Pacífico, no Índico, no Ártico. Não vou me oceanos, não. Não vamos pegar o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, não. Você aí que tem perto da tua casa um canalzinho, um rio, uma passagem de esgoto, uma coisa pequena. Né? Uma coisa mais ou menos assim de 100 metros. Você não consegue medir. 100 metros não exagerei, 10 metros. Um canal mais ou menos de 50 centímetros de largura. Você não consegue medir ele com a palma da mão. Olha o tamanho desse Deus. E ele mostrou para esse povo que ele é a verdadeira fonte de toda a vida. Do altar do Senhor flui rios de água viva. Nossa água que nós bebemos, a água que nós professamos, é uma água límpida, cristalina. E você se usufrui disso. Eu vou me usufruir disso. E nós temos que entender isso. Deus é a fonte de toda a vida. Amém? Ficou bem claro isso? O que aconteceu? Aí Deus fez isso tudo, tal, nós sabemos das histórias. Tá? Faraó, como Deus te havia dito, endureceu seu coração. Faraó não aceita. Porque os magos dele vieram logo depois, tal, e fizeram também um pedacinho lá se transformar em sangue. E ele preferiu acreditar na coisa ali que foi, aquela falcatrua que foi feita pelos magos. Não sei como que foi feito, não li isso, não estudei, mas deve ter sido com algum corante, com alguma coisa que Faraó preferiu acreditar naquilo. Que foi uma mágica, né? Que foi feita. E eu já enxergando, creio que você aí também já enxergando, que foi um milagre. Que eu vou começar logo assim. Moisés afrontou Faraó. Quem era Faraó? O único que mandava mais do que Faraó era o nosso Deus. Ninguém nessa terra mandava mais do que Faraó. O que impedia Faraó de matar Moisés? Acabava com o problema. Só o nosso Deus. É por isso que eu estou falando. Deus mostrou que ele é a verdadeira fonte de toda a vida. A fonte da vida de Moisés e Arão e do povo era de Deus. E naquilo que é de Deus, ninguém toca. Ninguém vai tocar na tua vida. Ninguém vai tocar na tua casa. Basta você crer nisso, que Deus é a fonte de toda a vida. Hein? Então o que acontece? Consequentemente, o Faraó se endureceu, veio a segunda praga. A segunda praga, qual é? As rãs invadiram o Egito. Imagina você estar na tua casa. Eu já passei por isso. Eu não sou um homem muito valente, não, entendeu? E engraçado, se eu ver uma cobra, um animal mais perigoso, eu consigo enfrentá-la. Mas a aranha, sapo, eu sou muito complicado. Eu tenho medo. Barata não, mas esses bichos assim eu tenho medo. Aí imagina tu chegar no quintalzinho da tua casa, né? Eu falo quintalzinho não é menosprezando a casa de ninguém, não. Eu falo me baseando na minha, que é um quintal pequeno. E ser invadido por rã. Muita gente pode até pensar, poxa, a gente vai pegar e vai comer. Não é num nível assim. É muita coisa. Ó, aqui diz assim, quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui qual é o capítulo. E Arão estendeu a sua mão contra as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Está no capítulo 8 de Êxodo, no versículo 6. Subiram e cobriram a terra. Imagina, você não ter aonde pisar, você não ter aonde andar, só tem rã. Aquilo pulando em cima de você. Olha que coisa nojenta, meu Deus.
Fica ruim. Mas mesmo assim, Faraó endureceu. Porque a Bíblia diz que os magos, fazendo o mesmo com seus encantamentos, também fizeram subir rã sobre a terra do Egito. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse a eles: orai a Yahvé, para que ele retire as rãs de mim e do meu povo, e depois deixaria o povo ir e oferecer sacrifício a Yahvé ou Senhor. Por que se os magos dele transformaram, trouxeram as rãs, por que ele não mandou o mago dele tirar? Vê como Deus é poderoso? Então eu anotei para a gente o quê? A natureza obedece a Deus. Parece uma coisa simples e clara, né? Mas eu creio que nós não entendemos. A Arca de Noé, naquela época não chovia. A água brotava da terra. E Noé foi chamado de louco de muitas coisas. E a inundação veio. Choveu. Porque a natureza obedece a Deus. A natureza foi criada por Deus. Deus sabe o nome de cada estrela e chama ela pelo nome e ela atende. Olha o tamanho desse Deus que você serve, que eu sirvo. Olha o potencial que ele tem, porque eu não consigo olhar. Eu fico maravilhado, eu fico me regozijando daquilo. Que Deus é esse? Na segunda praga, todas as rãs ficaram fora de controle. Elas abandonaram seu habitat normal e invadiram as casas dos egípcios. A ordem da natureza foi mudada. Quem controla a natureza? Quem controla tudo que está ao nosso redor? É Deus. Deus que mantém a ordem na natureza. E Ele tem poder para controlar o que acontece. Quando há muito pecado, Deus deixa a natureza se descontrolar. Isso até aproveitando, né, essa situação, olha, muitos podem achar que é fanatismo, muitos podem achar que é aproveitar de situações, mas eu vejo como, eu vou pegar no meu país, no Rio de Janeiro, carnaval que fizeram com a imagem de Jesus, não me escandaliza, porque eu não vou esperar nada do mundo. Eu vou esperar que o mundo fique dizendo numa escola de samba que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aquilo ali foi um desrespeito muito grande com a santidade. Não foi conosco, não. Crente, se você tem isso no teu coração e está triste, alegre-se. Pois nosso Deus é muito maior do que aquilo. Aleluia. Mas eles não entendem o que é afrontar o nosso Deus. Olha o que está acontecendo no mundo. As guerras não abalaram, porque o Brasil é privilegiado, né? Nós somos privilegiados. Não temos furacão, tsunami. Chega aqui, já está dando no Rio Grande do Sul nevascas, né? Neve caindo direto. A natureza que está ficando fora de controle. Está tendo chuvas onde não é para ter. Lá no Pantanal está tendo essa seca agora. Meu Deus, mais de não sei quantos dias sem chover uma gota e se proliferando os incêndios. A natureza está ficando modificada. Eu tenho um pouco de idade, na minha época tinha verão e inverno, agora você não tem mais. Eu hoje vim com esse casaco porque aqui está um pouco frio. Aí eu quis fazer um estilo diferente, né, para agradar o nosso Deus, para parecer bem para os irmãos, para que os irmãos possam ter uma boa aparência de quem está levando a palavra de Deus. Mas eu já estou com um pouco de calor. A natureza ela não se estabiliza. A natureza não tem mais aquela continuidade de você ficar sentado, conversando com os amigos, assando uma batata numa fogueira, tomando um mate, tomando um refrigerante, se divertindo, conversando, falando coisas gostosas, famílias. Você não tem mais isso hoje. Você hoje não consegue, você está num tempo frio, daqui a pouco é um temporal. Você vai preparado para fazer um evento na chuva, o céu fica estrelado e a maré baixa. Você depende de uma ressaca para usufruir de algum evento na praia, a maré está lá longe. Aí você vai esperando que a maré esteja longe, porque você vai ocupar um espaço muito grande, a maré sobe. Aí você não pode chegar, é Deus que controla. Se tiver pecado no mundo, Deus deixa a natureza viver, deixa ela se expandir. Porque nós somos abusivos, nós invadimos a área do mar, nós invadimos a área dos bichos,
Nós tomamos conta, nós tomamos posse daquilo que é nosso. E quem é dono de tudo isso é Deus. É Ele que mantém em ordem. E onde há pecado, vai prevalecer a natureza. E a desordem vai acontecer. Olha esse corona como está. Mas eu creio que Deus já entrou com a mão forte. A minha casa e a sua casa vai ser protegida pelo Senhor. Aqueles que tiverem contaminado com o vírus, é só uma prova. Isso vai ser só uma experiência que no futuro você vai poder dizer: eu passei pelaquela prova, Jesus me deu grande livramento. Amém? Aí o que aconteceu? Faraó viu, não creu. Continua a peregrinação de Moisés e Arão. Vai eles lá de novo, falar com o Faraó: solta meu povo. E tal, o Faraó não solta, enganou eles, dizendo que se ele orasse, eles chegaram lá, Moisés tentou, falou, e Faraó não cumpriu com a sua palavra. O que Deus faz? A terceira praga: piolho em pessoas e animais. Olha só. Eu estou rindo pelo seguinte: na minha época, a gente não tinha coronavírus, não tinha essas coisas assim. Quando tinha praga na escola, era além de piolho. Tinha outras coisas também, mas coisas pequenas. Era lêndia e piolho. E a escola ali tem festeado. Aí tu vê as pessoas ou careca, ou com a cabeça cheia de neocite, né? Para curar. Aí tu vê uma pessoa com um piolho, que tem um cabelo grande. Se você procurar na internet, você vai ver que aquilo, ele chega a escorrer assim, parece uma cascata, quando é uma praga mesmo. E aquilo contamina. Olha o que aconteceu. Com a praga de piolhos, até os magos de Faraó tiveram de admitir que isso era obra de Deus. Eles não conseguiam imitar os milagres de Deus com a sua magia. Ah, pastor, e aí tá. Entendi, mas por quê? Sabe o que eu quero dizer para você? Para você que é evangélico, para você que é cristão, tem sua fé só para te edificar mais. Para que nós não venhamos a fazer igual o salmista que invejou o ímpio. E para você que não tem, que possa ser que esteja me ouvindo nesse momento, eu vou te dizer assim, ó: Deus é mais poderoso que qualquer outra força nesse mundo. E Ele mostra isso desde os primórdios. Os magos transformaram a água também em sangue, que trouxeram as rãs, não conseguiram fazer com que os piolhos aparecessem ou muito menos desaparecessem. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que faz coisas que um homem não entende. Ele capacita o incapaz e subestima o que é sábio quando ele quer aparecer além da glória do Senhor. Esse é o nosso Deus. Temos que estar em comunhão com Ele. Temos que estar preparados para ouvir, para sentir o que Deus quer. Porque se formos nos desviar na tentativa de dar ouvido a outros tipos de deuses, além de nós estarmos pecando contra o nosso Deus, é a mesma coisa que um pai dizer para o filho assim: ó, pai, eu não quero mais a tua ajuda, eu não quero mais falar contigo, eu não quero mais viver com você. Imagine você que é pai e mãe, ouvir isso do meu filho, como você ficaria? Imagina aí, que é o pai de todos, o criador de tudo, ver depois de mostrar tantos prodígios. Só pelo fato de Deus estar aqui já é um prodígio de Deus. Eu acordei hoje com vida. Isso já é um milagre. E nós questionarmos e duvidarmos desse Deus. A praga dos piolhos foi uma coisa, todas elas foram desesperadoras. E eu te digo, sabe o que aconteceu? O Faraó endureceu de novo seu coração. Muitas das vezes, eu vou falar isso mais na frente. Falamos da terceira praga, né? Sobre os piolhos, que outras religiões não têm poder. Aconteceu a mesma coisa, Faraó, mas endureceu o coração de Faraó, ele não os escutou, tal como disse o Senhor. Os magos dele disseram a ele, está no capítulo 19, capítulo 8, o versículo 19, diz: depois disseram os magos a Faraó: este é o dedo de Deus.
mas se endureceu o coração de Faraó e não os escutou, tal como dissera Yahvé, o Senhor. Aí o que aconteceu? Deus mandou mais uma praga, que é a quarta praga. Não se esqueça. Primeiro ensinamento que nós aprendemos. Primeira coisa que a gente aprende com isso, a vida vem de Deus. A segunda, a natureza obedece a Deus. E a terceira, outras religiões não têm poder. Religião, aliás, não tem poder. Quem tem poder é Deus. Amém? Agora nós vamos aprender com a quarta praga. O que aconteceu? Os insetos invadem o Egito. Imagina uma praga de gafanhoto, barata, pernilongo, mosquito. Ó, tem uma nuvem de gafanhotos aí que está vindo. Gafanhotos gigantescos. Mas não foi igual ali. Aqui diz, olha só. Por te recusar de deixar meu povo ir, eis que eu enviarei enxame de insetos de todo tipo sobre ti, sobre teu povo e sobre tua casa. Encherei de enxame de insetos as casas dos egípcios, assim como a terra em que eles estiverem. Mas, aquele dia separarei a terra de Gozém, na qual vive o meu povo. Deus, aprendemos o quê? Deus cuida do seu povo. Imagina, essa praga de gafanhotos aí está assustando todo mundo, está destruindo plantações, tem vindo aviões, pragas, botaram inseticida, tentaram conter com fogo, tentaram de tudo e não conseguem deter uma praga de gafanhoto. Tu imagina quando Deus põe todo tipo de inseto dentro de um local. Para que nós possamos entender isso, não se esqueça do que eu dei os exemplos da rã e tudo. Imagina na tua casa, quando tem muito mosquito, já incomoda. E não é um enxame, é um mosquito chato, mosca. Você está cozinhando, que coisa chata. Imagina enxames de mosquito. Quando Deus enviou as moscas, ele fez distinção entre egípcios e hebreus. Nós aprendemos o quê? Que Deus cuida do seu povo. Quem ama a Deus e o segue, está debaixo da sua proteção. Ele protege e livra os justos dos castigos dos ímpios. O sol nasce para todos, tanto para justo como para injusto, a chuva também. Mas queima e molha de uma forma diferente, segundo a vontade de Deus. Você não entendeu? Segundo a vontade de Deus. É Deus que diz como que vai ser. É Deus que diz o que vai acontecer. Nunca queira ter essas pragas na sua vida. A praga pode ser tanta coisa na vida da gente hoje, pode ser contextualizado para tantas coisas ruins. Nós temos que ter essa direção. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus está aqui para cuidar. Filhinhos, basta que você não me professe com os seus lábios, e sim com o coração. Fale com o teu coração que Deus é bom. E é bom o tempo todo. E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Aí Deus me faz isso. E bota essa praga. O Egito, no 24, diz assim: e Yahvé fez assim, fez vir enormes enxames de insetos ao palácio de Faraó e toda a terra do Egito, e foi destruída a terra por causa dos enxames de insetos. Olha só, a pessoa com o coração duro, ele não quer acreditar no que Deus está fazendo na vida dela, ela só vai cavar distância, ela só vai alcançar pestes, pragas na vida. E não precisa ser isso tudo aqui não. É você estar saindo sem direção, sem rumo. Aí, coisas brancas, né? Você tem um compromisso seríssimo de emprego às 9 horas. Aí vem engarrafamento, fura pneu, bate, cai do ônibus, cai do trem, o carro não funciona, você não consegue achar uma condução. Praga, você começa a sair coisas ruins para você. Quando você não tem uma fé no Deus comum. Mesmo ele dando, testificando o seu poder, eles endurecem o coração. E o que diz? Ó? Então chamou Faraó a Moisés e Arão disse a eles: ide oferecer sacrifício diante de Yahvé, vosso Deus, dentro do país.
Mas Moisés respondeu: não é conveniente que se faça assim, pois é uma abominação para os egípcios o que sacrificamos a Yahvé nosso Deus. E se sacrificarmos aquilo que aos olhos dos egípcios é objeto de adoração, nos apedrejarão. Ou seja, o diabo, ele vai tentar de todas as formas te expor. Quando a Bíblia fala assim, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma, um ponto que eu vejo ali principal é as suas atitudes. O teu modo de falar, o teu modo de agir. Você quer pregar o evangelho, você quer dar bom testemunho que você é cristão, se possível, fale. Mas não é necessário que você fale, pois a tua vida, a tua conduta, ela vai mostrar o quanto Deus é poderoso e o quanto você é fiel a esse Deus e serve a Ele. Amém? É desse jeito que você vai poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. É a tua vida. Então, o diabo vai querer criar circunstância para que você venha se expor, para que você venha a glorificar o nome de Deus no ambiente dele, pois Deus não ouve. Deus não ouve oração de tolo. Deus não ouve oração que está em pecado. Deus não ouve nada daquilo que você venha fazer que esteja fora do foco, esteja fora da direção, que é o Espírito Santo de Deus. Ele quis trazer, o diabo fez por onde ali, que Faraó aqui personifica o próprio Satanás. Ele quis trazer para aqui, por meio dele, ó. Vem para cá, ó, adora aqui, ó. Onde eles adoravam aquelas imagens de Sete, aquelas imagens daqueles deuses dele, adora aqui, sacrifica aqui. Não se submeta à vontade do diabo. Obedeça a Deus. E você vai ver como ele vai fazer milagres na tua vida. Amém? Falamos do quarto. O que aconteceu? A mesma coisa de sempre. E havendo saído Moisés da presença de Faraó, orou a Yahvé. Então fez Yahvé segundo a petição de Moisés, porque apartou os enxames de insetos de Faraó, do seu servo, do seu povo, sem ficar nem mesmo um. Imagina um enxame de insetos. E Deus tirou todos. Ali não diz que ficou uma baratinha no canto, uma mosca voando. Todos saíram. Mas o que aconteceu? Você que está me ouvindo. Todavia, Faraó endureceu seu coração também em esta ocasião e não deixou o povo partir. Olha só. Como é que pode uma pessoa, depois de ver tantos prodígios de Deus, ver Deus operar com tanta força e fazer tanta coisa maravilhosa, ainda assim endurecer, afrontar a Deus? O que aconteceu? Veio a quinta praga, a morte do gado. E eu anotei o seguinte para você. Na sociedade dessa época, os rebanhos eram uma fonte essencial de matéria-prima e a base de muito do comércio, além de uma fonte de alimento. Em um dia, Deus destruiu todos os rebanhos dos egípcios. Ele não destruiu um boi. Ele destruiu todos os rebanhos. Aonde tinha gado, Deus exterminou. O que a gente aprende com isso? Que nós, hoje em dia, às vezes nos apegamos muito ao nosso poder aquisitivo. Hoje, você vê muitas pessoas idolatrarem a condição social. Você vê muitas pessoas hoje, porque tem muito dinheiro. Eu não estou dizendo que a pessoa que tem dinheiro é uma pessoa amaldiçoada. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que botam o poder social dela à frente de tudo, à frente de Deus. Quem nunca ouviu? Meu Deus é meu dinheiro, está no meu bolso. Tem muitas pessoas que têm esse costume. Eu sou um juiz. O juiz não é qualificando a classe, tá? Eu estou dando exemplo de cargos que têm poder. Eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele não está acima do nosso Deus. Toda a autoridade instituída nessa terra foi porque Deus permitiu. Jesus falou, eu estou falando como é que falava, né? O cara vira para Jesus e fala assim: rapaz, eu posso te salvar? Está morrendo, cara, pede para mim. Ele disse assim: meu amigo,
nenhum poder te teria sido dado se não viesse do alto. Temos que respeitar as autoridades, mas a autoridade, ela não tem que se prevalecer do seu poder, da sua riqueza, do seu dinheiro, para achar que ela é maior do que Deus, porque não é. Nosso Deus é superior a toda riqueza, a todo dinheiro. A riqueza não é a sua segurança. A riqueza não é a sua salvação. A riqueza não é a sua libertação. A riqueza está em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que nós seremos prósperos, a Bíblia fala que você vai ser próspero, porque com a dificuldade vindo, você vai ter um Deus que te guia, você vai ter um Deus que te leva pela mão e você vai passar por essa prova. Deus é santo. Glorifica o nome do teu Deus. Não se apegue a poder nenhum dessa terra, que o poder maior vem do alto. E esse homem não entendeu isso. E eu estou explicando desde o começo. Por que Faraó não matou Moisés e Arão? Era a fonte do problema. Era a fonte causadora de tudo. Porque naquele que Deus está protegendo, ninguém toca. No ungido do Senhor não tem maldição que pegue, a não ser que Deus permita. É assim, creia. Não se apegue à riqueza. Não se apegue a um falso poder. Não se apegue se você é um comandante, se você é um líder de muitos. Porque na Bíblia diz a história que muitos iam guerrear. Deus reduziu a 300 e venceu um exército e, olhando, humanamente falando, nada aconteceria. A Bíblia conta a história de um homem que chegou na porta, olhou, correu para dentro de casa e falou: tenho muita gente, nós vamos morrer. Mas o profeta, quando chegou, ele viu com os olhos espirituais o tamanho do nosso Deus. Ele não olhou para aquela riqueza de poderio de material bélico. Só ele olhou, sabe para qual? Para a carruagem de fogo que estava em cima daqueles montes, cercando aqueles soldados todos para destruí-los. É esse o Deus que você serve. É o Deus do impossível. O milagre vem dele. O milagre não vem da minha palavra. O milagre vem da palavra do Senhor. Você tem que crer. Então, a quinta praga, o que nós aprendemos? Eles tinham gado. Eles tinham poder. Eles tinham... eu amo churrasco. Um contrafilé, uma alcatra, uma picanha. Eita, manto de glória. Só que, enquanto Deus quer, eu vou comer. Quando Ele não quiser, eu não como mais. Todos os rebanhos foram mortos. A riqueza desaparece muito depressa. Não devemos pôr nossa confiança nela, nem fazer do dinheiro o nosso Deus. Guarda isso no teu coração. O dinheiro é momento, Deus é eterno. A condição social é passageira, Deus é eterno. O teu poder aqui nessa terra é até quando você morra, ou então até quando Deus queira. Deus é eterno. E Deus é eterno. E Deus é para sempre. E Deus é eterno. Grava isso. É esse Deus que nós servimos. Amém? Mas o que aconteceu? Ele foi, matou o gado todo. Aí o que aconteceu? Então Yahvé disse a Moisés: vá dizer a Faraó, assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir render-me culto, já que te recusa deixá-lo ir, como se tornará obstinado em fazê-lo até agora. Tá? Aí o que aconteceu? Essa morte do gado. No dia seguinte, fez Yahvé isso e morreu todo o gado dos egípcios, mas não morreu nem mesmo um animal da casa de Israel. O povo de Israel não era rico aos olhos de Faraó, mas ele era rico porque ele tinha um Deus que é dono de todo ouro e de toda prata. E nenhum animal dele morreu. Era um bezerrinho, era um cordeirinho, era um cachorrinho. Todos os animais do povo de Israel ficaram vivos. Só morreu os animais de Faraó. Deus mostrou para eles: a tua riqueza para mim é nada, é esterco. Paulo fala isso. As riquezas desse mundo são esterco. E Deus tem um plano maior para nós. Então Faraó enviou supervisores e eles viram que o gado da casa de Israel não morrera, nem mesmo um animal. Mas o coração de Faraó se endureceu e não permitiu que o povo... Rapaz, eu fico pensando, como é que pode um cara ser tão cabeçudo? Eu sei que a palavra é assim meio estranha, mas é para dar uma relaxada e nós entendermos a profundidade da ignorância de quando você não está na presença de Deus. Qual é a visão que o cara tem? Está tudo de ruim acontecendo. O cara está dizendo, é Deus que está fazendo. Ó, você às vezes tem uma doença. Isso veio agora na minha cabeça.
Você gasta todo o teu dinheiro do mundo. Eu tenho exemplo em casa disso, por isso que Deus me mostrou isso agora. Você gasta de 5 a 10 milhões durante uma vida para ser curado. E você não vai numa igreja fazer um propósito com Deus que aparentemente é de graça. Porque não é de graça. Ah, não é de graça como assim, pastor? Eu pago? Não, você ganha. É o único local que você vem e não tem que pagar e ganha. Ganha o quê? Dinheiro? Não. Você ganha salvação. Você ganha liberdade. Você sai outro da igreja. Você sai renovado. Você vem lá de fora com a cabeça quente, cheio de batalha, cheio de problemas, cheio de doença. E Deus te mostra assim, ó. Você aqui é um extraterrestre, você é passageiro, o teu mundo nem é aqui, o teu mundo é na cidade celestial. Você sabe que a morte vai ser consequência de todos nós, ela vai vir para todos. A única diferença é para onde você vai, para onde eu vou, para onde o irmão vai, para onde o fulano vai, para onde o ciclano vai. Agora a morte é inevitável. Agora para onde você quer ir? Estava hoje falando com um dos meus filhos, e a gente estava brincando que tem uma pessoa que já está com uma idade tão grande, né? Eles estavam debochando de mim, né? Que eu já tenho 57. Mas eu entrei na brincadeira. Que quando levanta a mão, não pode levantar. Nós velhos temos que andar de mão baixa. Que se levantar a mão, Jesus leva. E aquilo me veio no coração uma tristeza muito grande. Porque eu vejo também que tem velho que tem que andar com a mão levantada. Eu vou te explicar por quê. Porque se ele abaixar a mão, é tudo Satanás está esperando para pegar ele para puxar para baixo. De uma brincadeira, então uma tristeza muito grande no meu coração para pessoas que eu sei que não têm Cristo Jesus. De pessoas que me conhecem no profundo, sabem da minha vida, e eu não preciso falar de Cristo Jesus para quem me conhece. Quem me conhece sabe que eu sou fruto de um milagre. Sou fruto de um milagre desse Deus. Mas vamos voltar aqui. Então já aprendemos isso. Riqueza não é segurança. Aí o que acontece? Faraó endureceu o coração. Por quê? Deus estava dando chances e oportunidades e mostrando o seu prodígio e o seu poder. É isso que ele não entende. Ele está pensando que ele está dando chance. É como falar, o diabo pode se arrepender. Pode não. Ele já tem destino traçado. Ele já tem local para ele ir. O inferno foi feito para Satanás. Muitos de nós vamos entrar lá por intrusão e burro que somos. Né? Mas isso aí é uma outra pregação, uma outra história. Entendeu? Então Deus tirava. Deus deixava acontecer de volta. Deus deve ter deixado nascer boi. Não sei, a Bíblia não me ampara para falar isso. Eu estou parafraseando. Aí Faraó endureceu o coração de novo. Vem, as úlceras se propagam por todo o Egito. As doenças, as chagas, as maledicências. Posso dizer lepra, coceira, perebas no corpo. Muitas coisas aconteceram. Ao menos tenho a saúde. Muitas pessoas dizem isso quando acontece uma desgraça. Ela bateu com o carro. Mas eu saí vivo. Eu estou devendo a todo mundo, mas eu pelo menos tenho saúde. Isso é uma ignorância atroz. Mediante o contexto que nós estamos falando desse Deus. Porque a saúde também não é garantia. Deus enviou feridas sobre os egípcios. Está aqui na sexta praga. Vou resumir porque é uma coisa muito longa, mas foram isso que aconteceu. Aqui, ó. E havendo Moisés espalhado em direção ao céu à presença do faraó, este produto que foram cinzas que Moisés jogou, produziu bolhas que se converteram em úlceras e se propagaram entre as pessoas e o gado. Ou seja, aquilo que eu falei me ampara aqui, né? O gado não é seu Deus. Porque o gado que está falando aqui é o gado dos egípcios. De modo que não podiam os magos estar na presença de Moisés devido às úlceras, pois estas haviam se espalhado entre os magos e todo o Egito. Nós somos dependentes de Deus. A saúde depende de Deus. Nossa saúde depende da vontade de Deus. Entendeu o que eu te falei? Que tudo é uma sequência da mensagem. A nossa saúde é dependendo da direção que nós estamos tomando. Não se esqueça, você vai morrer, porque todos nós temos um propósito. Mas temos coisas que antecipamos a nossa vida por não estarmos no caminho de Deus.
Vê Jó. Jó estava no caminho do Senhor, fazendo as coisas de Deus, e mesmo assim Deus permitiu que ele viesse com um monte de chagas. Diz que a pessoa a 50 metros, eu não sei a medida certa, sentiu o odor da ferida de Jó. Foi isso aqui que aconteceu com o povo do Egito. Feridas, fedidas, doídas, ardidas. Nem assim esse povo se endureceu, que no verso 9, no capítulo 12, ou no capítulo 9, e do verso 12, diz assim: mas Yahvé endureceu o coração de Faraó, e ele não os escutou, tal como disseram o Senhor a Moisés. Ou seja, Deus tratando daquele povo de uma maneira dura. Um povo que não quer Deus não pode esperar as misericórdias de Deus. Um povo que não aceita o Senhor como seu único Salvador não pode apresentar que Deus é amor, porque ele não deixa de ser. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus, a justiça dele e a palavra dele tem primazia. Ele não volta atrás do que ele tem como princípio básico de vida. Deus é assim. O que aconteceu? Né? Aprendemos agora na sexta praga que a saúde depende de Deus. Faraó endureceu. Né? O que aconteceu? A sétima praga. Lembra que eu falei no começo da pregação que no Rio Grande do Sul já está tudo congelando e tal? Deus mandou granizo. Pedras de granizo. Quando a gente mostra ali, teve uma coisa que passou numa reportagem, umas pedrinhas assim, um diâmetro pequeno, assim, tipo fundo assim desse microfone aqui. Destruíram casas, tetos, que são muitos. Imagina pedregulhos de granizo vindo do céu. Eles não sabiam nem onde ia. Aqui diz assim, ó. Então disse Yahvé a Moisés: levanta-te bem cedo e te apresenta diante de Faraó. E diga: assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir e me render culto, porque esta vez eu enviarei a minha praga até o teu próprio coração. Ou seja, Deus avisou. Não foi uma coisa que ficou desavisada. Aos teus servos e ao teu povo, para que tu saibas que não há outro como eu em toda a terra. Aleluia. Não tem outro Deus como nós. Porque agora estenderei a minha mão para te ferir, e o teu povo com mortandade. A coisa está começando a ficar estreita. Para exterminá-los da terra. Todavia, por causa disto, te levantei para te mostrar o meu poder, e para ser proclamado o meu nome, com letra maiúscula, em toda a terra. Mas até agora, tu ainda impedes o meu povo e tens negado de deixá-los ir. Tu está entendendo o contexto da coisa? Deus está mostrando o poder dele. Está endurecendo o coração dele, mas um coração quebrantado comove, Senhor. Quando você quer se render aos pés de Deus, você não disputa com Deus, você não mede força com Ele, Deus te dá a vitória. É simples. O que acontece? Deus avisa: amanhã por esta hora farei que chova um granizo muito pesado, pedras grandes, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que fui fundado até agora. E agora manda que recolha o teu gado e tudo que tens no campo, pois qualquer pessoa ou animal que for achado no campo e não for levado ao interior de um refúgio, morrerá quando o granizo cair sobre eles. Viu como tem tudo a ver? Está na direção de Deus. Obedecer ao que Deus manda. Fazer a vontade de Deus. Deus avisou qualquer um que tiver. Aquele que teve temor da palavra de Yahvé, do Senhor, dentre os servos de Faraó, recolheu das suas casas seus criados e o seu gado. Mas aquele que não deu importância à palavra do Senhor, deixou no campo aos seus criados e seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: levanta a tua mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre todas as pessoas, sobre o gado e sobre toda a erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Moisés levantou sua vara em direção ao céu, e o Senhor enviou trovões e granizos, e o fogo se propagava por toda a terra. E o Senhor fez descer granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu, pois, o granizo, e houve fogo ardente no meio do granizo. Olha só o poder desse Deus que nós servimos. Mas o granizo feriu por toda a terra do Egito
tudo quanto havia no campo, tanto a pessoas como o gado. Toda a erva do campo foi eliminada pelo granizo, e também todas as árvores do campo. Somente na região de Gozém, onde viviam os filhos de Israel, não caiu granizo. Deus dando prova que Ele é o Senhor, que Ele é o provedor, que Ele é o Salvador, que Ele é o que comanda a natureza. E Faraó, mais uma vez, endurece o coração e não permitiu que os filhos de Israel partissem dali. O que nós aprendemos? Temos segurança, sim, para quem obedece. Antes de vir a tempestade de granizo, Deus avisou aos egípcios: aquele que acreditam abrigarão seus rebanhos, e servos e foram poupados. Mas todos que não prestaram atenção viram sua propriedade destruída. Nós aprendemos, sabe o quê? Deus livra quem obedece e faz a sua vontade. Não tem opção. É seguir o caminho de Deus. Jesus foi levado no deserto, seguiu o que Deus queria. Quem despreza os avisos de Deus causa sua própria destruição. Deus avisa. Deus é tão misericordioso que Ele te dá chance de se arrepender. Ele te dá chance de você se voltar para Ele. Não o que Ele precisa de nós. Quando conseguimos entender que precisamos dele em tudo que fazemos, nossa vida melhora. Não tem nem como qualificar em porcentagem. Veio, devido Faraó endureceu seu coração. Faraó fez isso tudo. Veio a 8ª praga. Está vindo aí, ó. Gafanhotos sobre todo o território do Egito. Essa eu não vou nem ler, para que não se estenda muito essa mensagem. Eu já dei o exemplo dos gafanhotos que estão fazendo. Você pode imaginar o que é vir gafanhotos sobre todo o território. Eu não sei onde você mora. Eu moro no Rio de Janeiro. Imagina o Rio de Janeiro, você tem um local que não tem gafanhoto. Você não consegue nem andar de carro. Não consigo, eu passo por cima do que passa não. Ele entra por debaixo da roda, ele vai entrar dentro do teu veículo, ele vai te impedir de andar. Ele vai cair no teu para-brisa, você não vai enxergar, vai ligar aquele limpador e ele vai estar sempre na tua frente, vai ter acidente, vai ter um monte de coisa, você não anda. Imagina sobre toda a terra do Egito uma praga dessa. O que nós aprendemos com isso? Quando as trevas, a praga de gafanhotos acabou com toda a comida que tinha sobrado, as outras pragas, os egípcios iriam passar fome. Já foi o gado, já morreu um monte de gente, caiu o granizo, pegou fogo e agora os gafanhotos vieram comendo tudo. Né? O que a gente aprende com isso? Deus é dono de toda a provisão. Deus é dono de toda a comida. Não vai faltar comida no teu lar, se Deus quiser que não falte. Deus hoje vai estar com provisão na tua casa, se você se render a Ele. Deus vai mandar um corvo ir te alimentar, se assim for necessário, como Ele fez com Elias. Imagina um corvo que se alimenta de carne, está levando um pedaço de carne para o profeta. É pela fé que você tem que crer. E eu creio nesse Deus que Ele faz assim. Deus hoje entra com providência na vida de muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como está aceitando que Ele é o teu dono, que você é um servo dele. Naquela época, um servo que tinha um tempo que ele servia como escravo. E depois ele era liberto. Mas tinha uns servos que ficavam tão gratos e queriam servir aquele senhor, porque aquele senhor era tão bom para eles, que eles botavam um brinco, parece que era um brinco que eles botavam, para marcar. Eu não sei se era um brinco, ele botava um adereço, eu não me lembro agora, não vi a memória qual que era. Para marcar que ele era um servo voluntário. Ele estava ali porque queria, ele não era mais escravo. Você tem que ser um servo voluntário desse Deus, porque Ele é que vai prover na tua casa. Aprender que o sustento vem de Deus. Aí o que acontece? Mais uma vez, Faraó endurece o coração. O que Deus faz? Manda a 9ª praga. E eu já estou acabando. São só 10. Para mim era muito. Uma só nessa noite. Eu já tinha corrido. As trevas cobrem o Egito. Você vê, tu está dentro da tua casa, a luz acaba 1 hora, tu já fica agoniado. A Bíblia relata aqui, eu não vou ler, depois você, se quiser ler, está no capítulo 10, a partir do versículo 21, no livro de Êxodo, que eles não conseguiam enxergar quem estava à sua frente. Ou seja, era dar um passo. Se tivesse uma pilastra, ele bateria com o rosto. Se tivesse um buraco, ele cairia dentro. Se tivesse um vidro, ele cortaria o pé. E assim por diante.
Eles não enxergavam um palmo diante deles. Nós ficamos sem luz, com vela, ficamos agoniados. Imagine trevas densas, uma coisa tenebrosa, cobrindo toda a tua casa, cobrindo toda a tua cidade. Você não tem condição nem de pedir socorro, porque não funciona telefone e você não tem luz. Porque hoje, se nós tivéssemos celular, Deus até a luz do celular ele apagaria, para que a treva fosse plena. As estrelas iam se ocultar, para que a treva fosse plena, porque Deus chama as estrelas pelo nome, e elas atendem. Assim diz a Bíblia. O que nós aprendemos com isso? Tudo que fazemos depende de Deus. Ele é a luz de quem o ama, mas quem o rejeita vive em trevas. Ainda há tempo para nós vivermos na luz. Ainda há tempo para que esse Deus possa ser o teu farol. Tem um louvor que diz, como um farol que brilha, né? Temos que ver esse farol que é Jesus. Deixar o Espírito Santo guiar. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E obedeceu às ordens de Deus. E tudo deu certo para ele. Amém? E agora, já terminando, veio a 10ª praga. Que nós sabemos que foi a morte dos primogênitos. Que foi ali que o povo foi liberto. Mas Deus avisou. Isso eu tenho que ler. Apesar da mensagem já ter se estendido bastante, mas eu tenho que ler isso para vocês. Então disse Yahvé a Moisés, trarei contra Faraó, capítulo 11 do livro de Êxodo, tá? A Moisés, trarei contra Faraó e contra os egípcios mais uma praga. Então eles vos deixará ir daqui. E quando eles vos deixar partir, sairão todos vós daqui. Eu não vou ler tudo, porque eu já falei. Foi mandado passar-lhe um cordeiro sem mácula nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, que o anjo da morte, quando passasse, não entrasse nas casas. E o povo todo saiu livre, o povo de Deus. E até o filho de Faraó morreu. Mas mesmo assim, e só assim, né, melhor dizendo, ele conseguiu libertar o povo. Mas se você for ler depois das pragas, ele vai perseguindo o povo de novo. Mas aí já é uma outra história. Já é uma continuidade. Eu quero me parar aqui nessa praga. A 10ª praga foi a morte de todos os primeiros filhos. Mas Deus providenciou salvação para as famílias dos hebreus. Um cordeiro morreria no lugar do filho mais velho de cada família. O sangue do cordeiro na porta era o sinal para não matar. Da mesma forma, a morte e a condenação vêm sobre todos, mas Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Sabe por quê? Tem um louvor assim, ó. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. Na cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus te garante a vitória final. Creia assim. Creia nisso. As pragas não vão te atingir se você crer no poder do Senhor. O Deus já mandou o Cordeiro, que foi o seu filho, para se sacrificar por mim e por você, para que você não passe por tempestade. E se passar pela tempestade, você saber que tem alguém que te guia, você saber que você tem um timoneiro no teu barco, que o teu barco vai balançar, mas não vai naufragar, porque Jesus vai te guiar. E aprendemos que nessa praga, Ele é o único que pode nos salvar. Quem tem Jesus tem salvação. Glória a Deus, aleluia. Fica com essa palavra. Tenha Jesus no teu coração. Se entregue para Cristo. É de graça. Não estou vendendo Jesus como uma mercadoria barata, que Ele é caríssimo. Deus deu seu Filho para morrer por nós. Se hoje eu estou aqui, foi porque Cristo verteu numa cruz e me limpou dos meus pecados, para que eu pudesse estar aqui falando de Jesus para você. Aceita Jesus como teu único Salvador. É o único caminho. Não tem outro caminho. Amém? Aí na sua casa, onde você estiver, estenda sua mão em forma de concha. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa e salvadora do seu Filho Jesus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam na tua casa, sobre toda a tua parentela. E que aqueles que querem ser livres das pragas desse mundo malicioso e maldoso, numa só voz, diga amém. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus.